A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia discutiu os desafios enfrentados pelas comunidades tradicionais do Estado. Um deles é fazer valer a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Instituída há 10 anos, a lei ainda não tem assegurado ações que melhorem a qualidade de vida desses povos e que, principalmente, garanta a permanência deles em seus territórios. A dificuldade da regularização fundiária foi um dos temas abordados na reunião. A gente precisa também mapear os povos e comunidades tradicionais do Estado, né? Isso significa que o governo deveria ser um pouco proativo de identificar quem são, quantos são, onde vivem, como vivem, quais os problemas enfrentam, né? Em cada uma das micro-regiões, mesorregiões, enfim, em todo o Estado de Minas Gerais, né? Existe muita invisibilidade nesse processo. Não só a inexistência de um setor específico, né, que trabalha, que tem uma expertise nesse registro, mas, principalmente, a inexistência de recursos orçamentários destinados à regularização fundiária de povos e comunidades tradicionais pelo Estado de Minas Gerais. Me recordo que, recentemente, aportou no Fundo Estadual do Ministério Público e foi aprovado, inclusive, um projeto para elaboração dos RTIDs, né, que são os relatórios técnicos de identificação e delimitação de 20 comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais, e com isso conseguiu-se, acho que, 4 milhões de reais para a realização disso, né? É algo muito pequeno, em face da necessidade dos povos e comunidades tradicionais, né? E diz da inexistência, né, de rubricas orçamentárias destinadas a isso. É muito importante, né, que o Executivo e Legislativo, principalmente, se debrucem, né, sobre essa pauta e repensem, né, essas destinações e a questão, e esse gargalo fundamental, né, que é de orçamento para a realização de regularização fundiária. A deputada Andréia de Jesus, presidenta da comissão, ressaltou a constante negação de direitos a esses povos, como o acesso à água. De acordo com a deputada, mais de 400 comunidades quilombolas não contam hoje com energia elétrica. A deputada defende que as demandas dos povos tradicionais devam estar incluídas no orçamento do Estado. Muitas vezes a gente recebe a lei orçamentária aqui, 400, 500 páginas, a gente não encontra a palavra povos e comunidades tradicionais, mesmo tendo uma coordenadoria no Estado, mesmo o debate, sabendo hoje que ninguém mais ganha eleição sem ter um negro do lado, né? Tem que ter um negro do lado na foto. Mas, infelizmente, na hora de entregar a política concreta, a gente nem entra na fila do pão. E eu estou falando isso porque os fariseus deixam cair da mesa migalhas para a gente aprendeu a viver de migalhas, mas nós estamos hoje aqui para lutar pela liberdade plena. Uma lei que tem 10 anos de vigor, em vigência, mas que as ações efetivas ainda são as mínguas, é dizer que o povo aprova uma legislação, essa casa aprova aquilo que deveria se reger, uma política de Estado, mas, do ponto de vista de orçamento para fazer as coisas acontecer, nós ficamos com pires na mão, vivendo de emenda parlamentar, vivendo de ação pontual. Não é isso que o nosso povo precisa. A professora Felisa Anaia coordena o Comitê de Povos Tradicionais da Associação Brasileira de Antropologia. Segundo ela, a política estadual passa por um momento frágil. Até 2018, segundo ela, teriam sido emitidos apenas 26 certificados de autorreconhecimento das comunidades tradicionais, pré-requisito para a regularização fundiária. De lá para cá, não houve registro de novas certificações. Ela criticou a inércia da Comissão Estadual para o Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais, criadas a partir da lei aprovada na Assembleia para operacionalizar as ações de proteção a esses povos. Foi institucionalizada uma certa participação burocrática e figurativa no interior da comissão, potencializada por reuniões remotas. E, por último, né, esse já é acréscimo meu, um desprezo da crítica advinda da academia, excluindo o Unimontes e o FMG da comissão, reconduzidas recentemente, né, por intervenção do Ministério Público Federal, e a fragilização organizativa e política da comissão, atual refém do controle da tutela estatal. A deputada Leninha também reforça a necessidade da regularização fundiária. Para ela, há uma estratégia em curso para o esvaziamento das ações governamentais. A gente trabalhou com o tema aqui também, esse tema com as terras devolutas, mas a gente sente muita falta de
titulação coletiva. De fato, houve um esvaziamento do governo para isso. Não existe ninguém que faça titulação coletiva. Não existe estrutura. E desmembrar a política de acesso à terra e território dos povos tradicionais dentro do governo, para mim, foi uma estratégia de enfraquecimento dessa política dentro do próprio governo. Quantos títulos foram concedidos para a população quilombola, para as populações indígenas? Né? Nenhum, nada, nada. Então, já se passaram 6 anos de um governo que não deu um título coletivo, e é a luta antiga nossa. Já o procurador da República, Edmundo Antônio Júnior, salientou que a presidência da Comissão Estadual é sempre ocupada por representantes do governo, em desacordo com a lei que estabelece que o presidente deveria ser eleito entre os representantes das comunidades tradicionais. O procurador citou diversos dispositivos da política estadual que estão sendo descumpridos. Basta andarmos aí visitando os povos e comunidades tradicionais, como eu faço com bastante frequência. Inclusive, já estive com a professora Felícia, com o professor nosso mestre Aderval, visitando comunidades tradicionais no norte de Minas, e para vermos que aqui também temos um exemplo dessa criativa ficção, embora a Assembleia Legislativa mereça todos os nossos aplausos em ter editado essa lei tão avançada, que, porém, vem sendo descumprida pelo Poder Executivo. Se a gente não tiver um judiciário preparado para aplicar o direito de forma decolonial, se a gente não tiver um judiciário preparado para reconhecer direitos coletivos dos povos e comunidades tradicionais, como que nós vamos cobrar que as instituições funcionem? As leis, elas estão aí, mas, para serem aplicadas, a gente precisa dos 3 poderes funcionando, um controlando o outro e garantindo a execução de direitos. O representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Ribeiro, explicou que há limitações para atender às demandas fundiárias coletivas, mas explicou que há programas voltados à agricultura familiar e às escolas rurais que podem atender a esses povos tradicionais. Nós, da Secretaria de Agricultura, temos o atendimento aos povos e comunidades tradicionais dentro dos nossos programas, principalmente os programas que atendem à agricultura familiar, pequenas comunidades tradicionais, como geraizeiros, vazanteiros, quilombolas. Posso dar, por exemplo, o exemplo que captamos. Nós temos o PA-CDS, Programa de Aquisição de Alimentos, que eu, inclusive, já fui gestor quando estive na Diretoria de Comercialização e Mercados, alguns anos atrás. É um programa muito bonito, porque ele custa pouco para o erário e traz um retorno muito grande, porque ele beneficia toda uma cadeia de fomento de mercado local. E a gente conseguiu, junto ao governo federal, numa articulação, um recurso inicial de R$3 milhões para executar o PA-CDS apenas para comunidades quilombolas. Então, em parceria com a CEDESE, nós elegemos os 20 municípios que tinham maiores números de DAPs ou CAFs de quilombolas, ou PCTs no geral, para que a gente pudesse alocar esses recursos de acordo com a capacidade de execução de cada município. E desses 20 municípios, somente um município que realmente recusou, disse que não tinha condição de articular esse recurso. A CEDESE, Secretaria de Desenvolvimento Social, foi representada na reunião por Mariana Bicalho. Diante das demandas, ela assegurou que o governo busca fortalecer e ampliar as políticas para esses povos, mas admitiu as dificuldades do poder público para identificar e tratar adequadamente os casos de violação de direitos dessas comunidades, incluindo a dificuldade de regularização coletiva. A gente, em grande medida, foi capacitado muito para lidar com casos individuais e tem muita dificuldade ainda de reconhecer quando as violações são contra povos e comunidades e não são contra indivíduos. Então, dentro hoje da CEDESE, a gente tem um grupo de trabalho de várias diretorias que trabalham metodologias para que a gente crie uma metodologia de atendimento de casos coletivos e que a gente possa capacitar a nossa rede para que eles consigam identificar quando aquilo que está sendo relatado não é uma violação individual, mas contra toda a comunidade. Porque o tratamento também é diferente, né? O tratamento que você dá contra uma violação que vai de um grupo é diferente daquele que a gente dá quando a gente está tratando de um caso individual.